Hoje nós iremos falar sobre variações linguísticas. Mas para falar sobre variações linguísticas, precisamos pensar um pouco na linguagem. Que a linguagem ela é a capacidade do ser humano se comunicar. E isso acontece desde que nascemos. Porque quando nascemos, nós choramos. É a nossa primeira comunicação com o mundo. E a comunicação ela pode ser feita por palavras e por signos. E a linguagem ela pode ser verbal, aquela que eu uso palavras, e a não verbal, aquela que eu uso imagens, sinais e tantas outras coisas. Mas que vai se comunicar da mesma maneira que a verbal. Eu vou poder entender o que aquela imagem, o que aquela figura está querendo dizer. Quando falamos em linguagem, nós também estamos falando em códigos. O código é esse conjunto de possibilidades que vai proporcionar para que nós possamos nos comunicar. Essa reunião de códigos mais esta linguagem verbal e não verbal irá permitir a construção da nossa língua. E essa língua, essa construção da língua, vai trazer a característica de um povo, de uma sociedade. E essa língua pode ser a língua formal, que é a padrão, a norma culta que tanto nós ouvimos, e a informal, aquela que é a coloquial, é a linguagem do dia a dia. Como exemplo da língua formal, eu posso dizer, como você está? E na informal, como você está? Porque eu estou falando no meu dia a dia, do jeito que falo, sem preocupação de estar falando certo, sem de regras, mas eu estou falando no meu dia a dia, com as pessoas que estão comigo. Nós vivemos num país que existem milhões de pessoas. Nós sabemos que pessoas que moram em regiões diferentes, então nada mais claro do que as pessoas também falarem de uma maneira diferente, não falam do mesmo jeito. E isso vai caracterizar essa diversidade na nossa língua. Vamos pensar agora na variação diacrônica, que é a variação histórica. A variação histórica é aquela que sofre transformação ao longo do tempo, ao longo dos anos. Como exemplo, eu posso dar a palavra você, que antes era vós-me-cê. E na linguagem dos internautas hoje, se você olhar, esse você já virou o V e o C. Ela foi transformada. E para pensar nisso também, é bom pensar num fragmento de um texto de Carlos Drummond de Andrade, antigamente. Diz assim, antigamente as moças se chamavam mademoiselles e eram todas mimosas e muito prendadas. Não faziam anos, completavam primaveras, em geral 18. Só nesse fragmento do texto nós podemos perceber palavras que foram transformadas ao longo do tempo. Nós não vemos mais falando, ai, que menina mimosa, que mocinha mimosa, que senhora mimosa, que mulher prendada. Não costumamos mais ouvir. Também não ouvimos alguém perguntar assim, quantas primaveras você faz? Nós ouvimos dizer quantos anos você tem, quantos anos você está fazendo. Quando ouvimos primavera, nós sabemos que é uma pessoa idosa, bem idosa que está falando. Por quê? É uma linguagem que sofreu transformação com o passar dos anos. Então, a variação diacrônica é aquela que sofre transformação com o passar do tempo. Também temos a variação diatópica, conhecida também como variação regional, os chamados dialetos. São as variações ocorridas de acordo com a cultura de uma determinada região. Vamos ter, por exemplo, a bergamota ou vergamota, lá em Florianópolis e no Rio Grande do Sul em geral, eles falam assim. E em Minas, já não,
falam mexerica. Como aqui em São Paulo também, mexerica. Então, é a mesma fruta com nomes diferentes. Por quê? Por conta da região. Nós podemos pensar no aipim, na mandioca. Podemos também pensar na mandioquinha. Se você for no Rio de Janeiro comprar mandioquinha, você não acha mandioquinha. Porque você teria que falar, eu quero batata baroa. É a mesma mandioquinha. Mas lá ninguém sabe o que é. Outra palavra interessante é o zíper. Se você chegar lá no Rio de Janeiro e quiser comprar um zíper para pôr numa blusa, numa calça, você não vai achar. Por quê? É fechicler. É o mesmo objeto com um nome diferente. E nós podemos também destacar, no caso, o dialeto caipira, o qual pertence àquelas pessoas que não tiveram oportunidade de ter uma educação formal. E, em função disso, não conhecem a linguagem culta. Mais outra variação também que temos é a variação diastrática, a variação social. É aquela que pertence a um grupo específico de pessoas. Posso dar um exemplo? As gírias, que pertencem ao grupo de surfista, ao grupo de tatuador, ao grupo de hippies. É uma linguagem mais coloquial, que é do dia a dia deles. Mas também nós temos uma linguagem mais formal, que é aquela utilizada de pessoas de maior prestígio social. Então, fazem parte deste grupo, né, estão os jargões pertencentes a uma classe profissional mais específica. Então, eu posso citar no caso dos médicos, dos magistrados, dos desembargadores, dos profissionais informáticas, dentre tantas outras profissões que têm a sua linguagem específica, diastrática, por conta de uma variação social. E eu queria falar agora sobre a variação diafásica. Então, é aquela que ocorre em situações de fala. É a mesma pessoa que, dependendo do ambiente que ela está, ela usa um tipo de linguagem, formal ou informal. Se você está num lugar, você fala de um jeito. Por exemplo, se eu estou com meus amigos, eu não vou me preocupar como falar. Eu vou falar do jeito que nós falamos todo dia no nosso cotidiano. Mas se de repente eu precisar chegar diante de um juiz, eu não vou falar de qualquer maneira. Eu vou usar uma linguagem diferente. Então, essa é a variação diafásica. Eu falo de acordo com o ambiente. Mas o que nós precisamos entender, estudando as variações linguísticas, é importante porque mostra que nós não devemos ter preconceitos quando ouve alguém falar diferente. Porque nós, quando fomos aprender a língua portuguesa, nós também já falávamos. Nós tínhamos aprendido de uma outra maneira. Então, nós não podemos ter preconceito. O importante é a comunicação. A pessoa está se comunicando, ela está passando a mensagem. Então, fica aí, sem preconceito algum. Essa é a aula que nós temos hoje e eu queria que vocês guardassem essas variações que são muito importantes, a variação diacrônica, a diatópica, a diastrática e a diafásica.